se manifesta a nós por meio da sua palavra. É assim que ele resolveu se manifestar. É por meio da Bíblia que Deus resolveu se fazer conhecido para nós. Alguém pode chegar aqui e pode trazer para nós, falar para nós que teve uma grande revelação e um anjo apareceu para ele e trouxe para ele uma revelação. E tudo isso pode ser verdade. Tudo isso pode ser verdade, mas não quer dizer que nós vamos acreditar nele. Até porque todas as outras religiões, elas vêm de um tipo de revelação como essa. Como, por exemplo, o Islã, é com uma revelação do anjo Gabriel. Ou então, os Mormons, é com a revelação do anjo Moroni. Ou então o Adventismo, é através da revelação que Ellen White teve. Então você sempre tem alguém trazendo um novo princípio, um novo padrão de revelação que se coloca ao lado das Escrituras. Nós não, nós negamos tudo isso e dizemos, Deus se revela por meio da sua palavra. Tudo aquilo que está em desacordo com a palavra dele, nós rejeitamos. Todas as tradições, todas as revelações, todas as manifestações, que elas não podem ser provadas e elas não estão alinhadas com a palavra de Deus, nós descartamos isso. Por quê? Porque Deus se revela por meio das Escrituras. Assim, a mais alta prova da Escritura deriva do fato de que Deus em pessoa fala nela. Então, a prova de que as Escrituras, de fato, são a manifestação do próprio Deus, é porque Deus fala através dela. A Bíblia, a gente costuma brincar dizendo que a Bíblia é a boca de Deus, e de fato é. É por meio dela que Deus fala. Tem muita gente que fala assim, mas Deus não fala comigo. É porque sua Bíblia está fechada. Não é porque ele não fala, é porque sua Bíblia está fechada. Se você ler a Bíblia, você vai ouvir Deus falar com você. Oi? E ler em voz alta também faz uma diferença. Se você quiser que Deus fale, né, em voz audível, né, ou então coloca a Bíblia em áudio, que eu tenho usado, é uma benção. Irmãos, então, veja só. Algumas definições rápidas a respeito disso que nós chamamos de cosmovisão. Hoje vai ser... Eu preciso tocar em algumas questões bem técnicas para poder localizar vocês sobre aquilo que nós vamos desenvolver. Mas você pode contribuir ao longo da nossa aula, pode contribuir, pode fazer algum acréscimo, alguma pergunta, tá? Você pode interagir. Então veja só, o termo cosmovisão é uma tradução da palavra alemã Weltanschauung, que significa modo de olhar o mundo. Welt, mundo, Schauung é olhar, ou seja, é isso mais ou menos. Quem? Johnny, por favor? É aquilo, né? É aquilo, então, né? E aquilo que eu disse é uma tentativa de falar aquilo que ele disse, né? Mas eu falei em línguas, por isso que vocês não entenderam, porque vocês não são intérpretes, entenderam? Então, é apenas o modo de olhar o mundo, gente, a forma como você vê as coisas. E nós vamos perceber que nós podemos olhar para a mesma coisa e ver coisas totalmente diferentes, mesmo olhando para a mesma situação. Cosmovisão também é como um mapa mental, que nos diz como navegar de modo eficaz no mundo. É a impressão da verdade objetiva de Deus em nossa vida interior. Isso quem disse foi Nancy Pearcey. Ou seja, o que ela quer dizer? Dentro de você existe um mapa que faz com que você tome decisões, que faz com que você faça escolhas, que faz com que você entenda certo e errado. Mas esse mapa você nem mesmo sabe que está lá. Mas à medida que você vai tendo os desafios na vida de
fazer as suas escolhas, você recorre a esse mapa constantemente. Agora, se esse mapa, a rota traçada nele está certa ou não, é outra coisa. Mas que você está tomando decisões baseadas nesse mapa, você está. A questão agora é nós criarmos uma rota nesse mapa interno de cada um de nós, que é definido pelas Escrituras, que é definido pela palavra de Deus. Por isso, dentro de nós existe uma impressão que ela é objetiva a respeito de Deus. E se eu perguntar para cada um aqui e fizer uma pergunta muito simples sobre quem é Deus, nós vamos ter respostas diferentes. Se você sair daqui e perguntar lá na praça agora, e aí, pegar uma pessoa qualquer, quem é Deus? O que vocês acham que ela vai responder? Ser supremo. O que mais? Pai. O que mais? Meu brother. Energia. Olha que interessante. Energia. Uma força. Tem aquele mais comum, né? Deus é tudo. Não é? Deus é tudo. Peraí, se tudo é Deus, Deus é nada, não é verdade? A gente precisa começar a pensar que as pessoas elas têm um conceito a respeito de Deus, mas nem sempre esses conceitos estão alinhados com as Escrituras. Mas agora, se eu perguntar para você que é crente de verdade, fala, quem é Deus? O que você vai falar? Boa. O que você vai falar? Nossa, já era para todo mundo falar junto. Meu Senhor e Salvador, essa é uma boa definição, né? O Criador. Então nós temos várias maneiras de apontar, né, características de Deus e que vão definindo a sua pessoa por meio dos seus atributos, por meio da sua revelação máxima na pessoa de Jesus Cristo. Então nós podemos falar a respeito das nossas impressões sobre Deus, mas elas estão alinhadas com as Escrituras. Elas não são generalistas como a maioria das pessoas fazem. Agora pensa, também, cosmovisão, em essência, é um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a formação básica de nosso mundo. E são apenas lembradas quando somos desafiados por um estrangeiro de outro universo ideológico. Por exemplo, o que ele está querendo dizer com essa frase aqui? Tá? Existem em nós aquilo que nós chamamos de pressupostos. São coisas que você acredita, que você não sabe que você acredita nelas, e você não sabe como você acredita nelas, mas quando alguém que pensa diferente de você toca nesse assunto, você expõe o seu pensamento sem nem mesmo levar isso à reflexão se você está falando certo ou errado sobre aquele assunto. Mas você só acredita naquilo. Então, se eu virar para você aqui e dizer assim, pois é, quando tudo surgiu, quando todas as coisas surgiram, o desenvolvimento do ser orgânico, ele tem o seu início por meio da ameba. E você sabe que a ameba é um ser assexuado, ou seja, ela não depende de outro ser com sexo diferente para se reproduzir, então ela se reproduz com ela mesma, e assim, à medida que ela foi se reproduzindo, seres orgânicos foram surgindo e se desenvolvendo, e a partir do desenvolvimento orgânico, nós passamos aos peixes, passamos às aves, passamos aos mamíferos e passamos ao ser humano, como nós encontramos hoje. O ser humano, óbvio, você sabe, ele é o desenvolvimento do Homo sapiens, aquele homem que veio, né, a gente pode dizer de maneira bruta, dos macacos, e se tornou um ser ereto, inteligente. E assim se desenvolveu a vida na Terra. Certo, irmãos?
Eu estou perguntando para você, não para uns. E aí? Eu estou falando para você, certo ou não? Mas por que você está falando com tanta veemência que não? E prova que foi Deus. Mas isso foi a sua Bíblia que diz. Como é que é o macaco? Você não viu tanto que você parece com um? Hoje não. Olha só. Mas a palavra de Deus, gente, é só um livro. Inspirado por Deus? Como assim? Não é do nada puf, moça. Isso são bilhões e bilhões de anos. Claro que continua. Claro que continuamos evoluindo. Oi? Oi? A ameba saiu da onde? A ameba saiu de um monte de movimentos inorgânicos que podem gerar objetos orgânicos. Hã? Vocês estão vendo? Você vai cutucando, a pessoa vai ficando brava, né? Que droga, o que esse cara está querendo? Por quê? Porque vai puxando de nós, lá de dentro, coisas que vão fazendo com que nós queiramos defender a nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo, claro, é criacionista. Deus criou todas as coisas. Essa história, a gente vai falar, isso é balela. Como a Dani falou, ali Gente, é impensável você achar que a vida surge do nada. Né? Nem um bolo de chocolate sai do nada, quem dirá a vida. É como vocês disseram. Como é que as coisas elas vão simplesmente se desenvolvendo a ponto de uma ameba se tornar uma mente inteligente? Eu nunca vi uma ameba fazendo faculdade. Não é? E as amebas estão aí ainda. Você já viu algumas? Tem algumas, é verdade. Tem algumas. Tem algumas, é verdade. Tem algumas. Então, quando alguém está nesse outro universo ideológico, ele fala alguma coisa conosco, a gente arrepia. Esses pressupostos já vêm. Entendeu? Nós podemos falar sobre criação de filhos. Alguém pode virar para você e dizer para você, não, o seu filho tem que ter opção sexual desde a infância. Se ele quiser fazer uma cirurgia de troca de sexo aos 6 anos, esse tem que ser um direito dele. Você aceita? Como assim não aceita? Tá vendo? A gente arrepia. E a gente fala, não, peraí. E já vem à tona um monte de versículo na sua cabeça, né? E você não sabia que aquilo estava ali às vezes. Mas você puxa na hora e vem. Como uma forma de defender. Esses são pressupostos. E veja, pressupostos são... A nossa vida é como um iceberg. Tá? Você tem um nível de consciência, que diz os estudos, e eu não sei se estão certos, mas que é cerca de 10%, que é aquilo que você está fazendo todos os dias conscientemente. Tá? E você tem um nível de pré-inconsciência, que também é 10%, e depois um nível de inconsciência, onde você está fazendo coisas inconscientemente. Mas você está realizando, que é uma coisa legal que você faz inconscientemente? Dirigir. Já percebeu que às vezes... Não, Mateus ainda não, Mateus, mas você vai conseguir. Fica tranquilo. Calma. Você pega o carro e você começa a andar e liga uma música. E você sai. De repente, quando você se liga, você fala assim, peraí, eu estou chegando em casa, mas eu não parei para pensar no trajeto, eu não parei para refletir sobre aonde eu iria virar, quais seriam as manobras que eu faria. Você simplesmente foi e você fez isso de uma maneira inconsciente. Você não estava ali, né, ligado no que você está fazendo. Oi? Isso, o uso dos pedais. Andar, gente. Você não para assim e fala assim, agora eu vou andar. Você simplesmente anda.
né? Então, tem coisas na vida da gente que elas acontecem a nível de inconsciência. Mas veja, aqui você tem, no nível dos 10% aqui, comportamento, pensamento, percepções. Do pré-inconsciente você tem memórias, conhecimento armazenado, que está ali dentro. E do inconsciente que você também tem necessidades, medos, impulsos, motivações. Tudo isso está aí dentro, fervilhando dentro de você. E você, às vezes, tem consciência de algumas coisas e de outras você não tem consciência. É por isso que, às vezes, nós somos acometidos de uma grande ansiedade. É quando, de repente, impulsos e medos, eles vêm à tona de maneira inconsciente e você entra em pânico e não sabe o porquê que você está em pânico. Mas é como se você estivesse prestes a receber pedrada de todos os lados, mas você sabe que não tem ninguém ali, mas você está sentindo aquilo. E você está em pânico. Mas aquilo acontece inconscientemente. Então, os pressupostos, eles estão aqui nessa parte de baixo do iceberg. Eles não estão na parte de cima. Ou seja, os pressupostos são um sistema de crença para que um valor fundamental, existencial ou normativo faça sentido para você. Simplesmente você acredita que aquilo faz sentido. Por exemplo, eu posso sair daqui e porque um velhinho atravessou a rua na minha frente com o seu andador e ele atrapalhou a minha passagem com o carro, eu posso descer lá e chutar o andador dele e bater nele, jogar ele no chão e falar assim, nunca mais atravesse na minha frente, eu estaria fazendo algo certo? Sim ou não? Sim? Não? Sim ou não? Todo mundo fica calado, porque tipo assim, nossa, que coisa mais idiota, né? Que pergunta mais idiota. Isso, claro que não. Mas quem disse que não? Eu posso fazer isso. Mas se eu pergunto para vocês olham, não, isso está errado. Mas por que está errado? Quem disse que está errado? E por que essas coisas estão erradas? Se a gente fala sobre adultério, por que a gente trata adultério como algo errado? Se você tem algumas culturas, principalmente antigas, né, as nórdicas, onde o adultério ele não era algo errado. E por que para nós é? De onde surgiu isso? De onde vem esse valor? Por que nós, na nossa sociedade, não simplesmente entramos na casa dos outros e tiramos o que nós queremos e saímos esbravejando como vitoriosos, vikings conquistadores, falamos, agora é nosso. E nós damos o nome disso de roubo. Da onde que veio essas coisas? Aqui, nós temos um sistema de crenças que mostram um valor para nós. E nós não pensamos como isso desenvolveu, nós simplesmente pensamos desse jeito. Nós não pensamos o porquê é errado chutar um velhinho atravessando a rua. Nós só olhamos e falamos, é errado chutar um velhinho atravessando a rua. Nós nunca desenvolvemos uma tese sobre o porquê é isso. Nós simplesmente cremos. E aí, a cosmovisão nos mostra que cada um tem uma lente. É um óculos. Né? Geisler ele vai dizer que é uma lente intelectual através da qual nós enxergamos o mundo. Então você imagina o seguinte, se eu pego pessoas que têm óculos aqui na frente e trago aqui na frente e eu coloco, sei lá, uma tinta que dê para poder transparecer a imagem do outro lado, né? Azul, e pego a Júlia, pinto de azul, pego o Matheus, pinto de laranja, pego a Dani, os três estão bem na minha frente, né? Os três de óculos. Pego a Dani, pinto de roxo.
Se eu perguntar para eles que cor que eles estão vendo as coisas, eles vão dizer, né, não, eu estou vendo roxo, eu estou vendo azul, eu estou vendo laranja. E o outro vai dizer assim, mas como assim? Você está vendo as coisas laranjas? Você não está vendo que isso é azul? E eles estão vendo a mesma coisa, o mesmo objeto, mas eles estão vendo de cores diferentes. Mas porque eles têm uma visão de mundo diferente uma da outra. A cor é diferente. E nós podemos ter um monte de gente aqui, todos nós, que somos cristãos, evangélicos, de tradição protestante, podemos dizer ainda reformada, e falamos assim, ter esse tipo de tradição cristã e vivenciar essa experiência no nosso meio é termos um óculos amarelo. Então todo mundo aqui tem um óculos amarelo. Mas mesmo assim, se todos nós temos um óculos amarelo, você vai descobrir que tem tonalidades diferentes. Cada pessoa ainda vai enxergar algo um pouquinho mais escuro, outro um pouquinho mais claro, porque ainda existem diferenças no nosso meio. Isso por quê? Porque você veio de uma família diferente da minha. Eu posso ser o cristão dessa igreja com essa mesma tradição, mas eu nasci em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e fui construído a partir daquela realidade. Outros foram construídos em São Paulo, outros foram construídos, sei lá, em Rondônia, outros foram construídos na Bahia. Né? O Bruno foi construído lá no Mato Grosso do Sul. Mas cada um teve a sua construção. E isso vai, sabe, dando tons diferentes na maneira como nós vemos a mesma coisa. Por isso que, vamos usar um exemplo, a gente fala sobre criação de filhos. É tão complexo. É tão complexo porque alguns vão falar assim, você é muito duro com seu filho. Aí logo vem outro e vê você fazendo a mesma coisa. Eu falo assim, seu banana, por isso que o seu filho faz com você o que ele quer. E você fica naquela, peraí. E ambos vão estar falando com você a respeito de um conceito bíblico. Ou você precisa corrigir. Outro só vai falar para você, você precisa corrigir um pouco mais leve. Outro vai falar assim, não, você precisa ser um pouco mais duro. Mas eles vão falar, você precisa corrigir, porque é o princípio bíblico. Estão entendendo? Então, essas características fazem parte da cosmovisão. Então, a cosmovisão, olha só, ela parece ser muito filosófica, mas de fato ela é bem prática, porque ela está tocando na vida da gente, no dia a dia. Pois o indivíduo tomará suas decisões segundo aquilo que entende por verdadeiro ou falso, certo ou errado. É porque você pensa de uma certa maneira, porque você tem uma cosmovisão que você acredita que algo é certo ou errado. Que Deus pode ou não pode fazer, que Deus age de certa forma ou não age de certa maneira, que a igreja deve ser assim ou deve ser assado, que o irmão deve agir assim ou o irmão deve agir assado. E é por isso que a gente tem tanta crise no meio da igreja e às vezes discussões, porque estão em choque aqui as cosmovisões. Então a cosmovisão ela é um guia, um norte que dá a direção do proceder do ser humano. A maneira como você age e reage na vida é porque você tem uma cosmovisão. Quer ver o lugar onde a cosmovisão se choca? Dentro de casa. Com o passar dos anos, isso vai diminuindo. Mas uma pessoa tendo sido criada numa família e outra tendo sido criada em outra família, já é um objetivo, ou melhor, já é um padrão muito grande de diferença entre ambos, que quando colocados juntos vai gerar atrito. Então, nós temos muitas diferenças. Às vezes, as diferenças são maiores, às vezes as diferenças são menores. Eu vou pegar um exemplo de um casal aqui, Marcos e Glaucia. Marcos é de uma família italiana, Glaucia de uma família japonesa. Aprove o Senhor colocar os dois
na mesma casa. Louvado seja Deus, porque estão vivos hoje e com um filho. Amém? Né? Porque o conceito de mundo e de vida é muito diferente. Mas quando vem para a comunidade cristã, tudo isso começa a ser trabalhado, começa a ser modelado. E os valores agora, eles começam a ser conciliados. Não a partir de uma cosmovisão que o mundo vai criando em nós, ou que a família vai criando em nós, mas aquele conceito que a Bíblia vai criando em nós. E nós vamos superando as nossas dificuldades. Eu costumo dizer que se eu não tivesse saído de Belo Horizonte para vir para o seminário e eu permanecesse lá casado com a minha esposa, dificilmente nós estaríamos casados hoje. Porque a nossa cosmovisão acerca do relacionamento era uma cosmovisão falida. Porque aprendemos sobre princípios falidos na nossa realidade sobre casamento. Mas foi saindo dali que Deus pôde nos dar um novo filtro, uma nova forma de ver o que é um casamento para a glória dele, através do exemplo que nós tínhamos no seminário dos nossos missionários. Aí é que nós precisamos constantemente conhecer a palavra de Deus. Porque é à medida que nós lemos a palavra de Deus que ela nos lê. Nós somos transformados pela palavra. É a palavra de Deus que vai colocar à prova se o que você acredita e se o que você vive de fato é verdade ou não. Pode colocar. Sim. Poxa, você foi cirúrgico. Cara. É por isso que a gente precisa de uma igreja. É por isso que a gente precisa de uma boa igreja. É por isso que a gente precisa de uma igreja fiel às Escrituras. Porque realmente é difícil você tirar o seu óculos na hora de ler a Bíblia. E ao invés de você puxar algo da Bíblia, a sua tendência é colocar algo na Bíblia. Ao invés de você absorver as verdades da Bíblia, você coloca a verdade sua na página da Escritura. Por isso que tem tanta esquizofrenice dentro da igreja. Mas quando você está realmente fundamentado na palavra e você tem o apoio de uma comunidade saudável, isso vai fazendo a diferença na nossa vida. Por isso Deus instituiu toda uma organização de ensino. Por isso a Bíblia ela é um livro, porque exige de nós estudo, ensino, esmero para transformar. Por quê? Nós vamos ver mais para frente que estamos numa realidade caída. Agora veja só, o que nos move a saber mais sobre cosmovisão? O nosso compromisso com Deus. Nós queremos amar mais a Deus. É isso que nos move. Tá? Qual é o nosso objetivo? Tá? A condição crucial para o desenvolvimento intelectual, para o nosso desenvolvimento intelectual, é o quê? O crescimento espiritual. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós nos desenvolvemos intelectualmente. E mais, vou passar um pouco mais rápido por causa do nosso horário. Por que nós precisamos de uma cosmovisão? Para nos ajudar a entender a vida, para guiar nossas ações, para nos guiar quando determinamos nossas prioridades e para descobrir o significado do todo. O que é o todo da criação de Deus? O que de fato significa viver para a glória de Deus e amar a Deus nesse mundo? É isso que nós vamos descobrir. Então nós precisamos abrir a janela da nossa casa e ver que existe um mundo à nossa volta, um mundo muito amplo,
E esse mundo, aí eu vou tocar nisso na semana que vem, eu vou passar aqui só para você ter uma ideia de como isso é complicado, você ver coisas diferentes e interpretar da maneira diferente. O que vocês estão vendo aqui? O que é isso aqui? Um graveto. O que é isso aqui? Dou-lhe uma. Um caçador de água. O que vocês estão vendo aqui? Um viu um graveto, outro viu um caçador de água. Um X. O que mais? Um Y de cabeça para baixo. O que é isso aqui? Definam. O Hamilton. O Hamilton. É para um instrumento para achar água para furar um poço. Oi? Um improviso de academia ao ar livre. Então, veja, nós podemos ter várias visões diferentes, né? A gente pode olhar, isso aqui é um galho de goiabeira. É um galho de goiabeira. Mas esse homem está utilizando esse galho de goiabeira como um instrumento tecnológico de última geração para achar água. É isso que acontece no Nordeste. Se você nunca experimentou, eu já. E é verdade um negócio desse. Não sei como, mas é verdade. E isso aqui, o que vocês acham que é isso aqui? Um pau. O que mais? Qual? Esse aqui. É o quê? Um cambão de bater feijão. O que mais? O que é isso, gente? Olha aqui. Está na mão dele aqui. Aqui um monte aqui. Uma escova de... Escova de madeira de quê? Um pincel. Um pincel. Bom, para vocês entenderem bem o que é isso aqui é uma árvore chamada araque, que é muito comum na África, tá? Principalmente em Moçambique. E isso aqui nada mais é do que a Oral-B deles. Ou seja, é a escova de dente. Para você olhar e falar assim, mas o que é isso? Se é um moçambicano aqui, ele fala, gente, é claro que é uma escova de dente, vocês não estão vendo, não é? Então a gente pode olhar para a mesma coisa e enxergar coisas diferentes, porque nós temos visão de mundo totalmente diferente. Conseguiram entender? Entendeu? Então essa é a cosmovisão. Nós como cristãos agora precisamos olhar como é que Deus quer que enxerguemos a vida. Aí nós vamos começar a falar sobre isso semana que vem. Nós vamos tocar no assunto criação, queda, redenção e consumação. Porque isso faz parte de todas as cosmovisões. Todas as etnias, todos os povos, toda a forma de pensar do ser humano passa por isso. Como eu cheguei aqui, o que está errado com isso aqui, como é que eu vou resolver o problema e para onde eu vou depois daqui. Essa é a crise humana. Nós vamos pensar sobre isso semana que vem. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer o teu nome, louvar ao Senhor, Pai, porque tu és maravilhoso e o Senhor nos ensina a andar nesse mundo, amar ao Senhor nesse mundo tão diverso. E nós queremos, Senhor, fazer isso da melhor maneira possível. Nós queremos andar, Senhor, da melhor forma possível, para a glória do teu nome. Nos ajuda a ver a vida e a entender a realidade de forma que, ao atuarmos aqui, o Senhor receba toda a glória em tudo o que fizermos, em cada decisão, em cada uma das nossas atitudes, que o Senhor receba toda a glória, Deus. Para que, em nome do teu Filho amado, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós possamos andar nesse mundo em verdadeira alegria, na alegria do Senhor, simplesmente, ó Deus, porque estamos honrando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Já voltamos, irmãos, daqui a pouquinho.